Primeiro ano, o que vocês precisam saber para ir bem na prova de matemática? Então, vamos começar com a teoria dos conjuntos. Então, vamos supor que eu tenha alguns conjuntos aqui. Eu vou colocar o conjunto A igual a 0, 1, 2, 3, 4 e 5. E o conjunto B vai ser 0, 2, 4, 6 e 8. Então, primeira coisa que vocês precisam saber, o que é união de conjuntos. Então, quando eu quero unir dois conjuntos, vamos supor A união B, eu vou pegar todos os elementos de A e juntar com todos os elementos de B. Então, toda vez que eu falar em união, é juntar tudo, entendeu? Então, A união com B, eu vou juntar os elementos de A e B. Então, ó, 0 tem no A, eu coloco 0. Tem 1 no A, coloco 1. Tem 2 no A, coloco 2. Tem 3, estou colocando todos os elementos de A, tá vendo? E vou colocar também os elementos de B. O 0 eu já coloquei porque tem no A. O 2 eu já coloquei, 4 eu já coloquei. O 6 não apareceu no A. Então, vou acrescentar ele aqui, ó. O 8 também não apareceu, vou acrescentar. Então, esse conjunto aqui, ó, que eu escrevi aqui, eu juntei todos os elementos de A e de B. A gente fala que ele é o A união com B. Vai cair na prova. Depois, eu tenho a interseção. O que é a interseção? Interseção é o que há em comum. Então, por exemplo, A interseção B. Quais são os elementos que há em comum entre os conjuntos A e B? Ou seja, quais são os elementos que aparecem tanto no conjunto A quanto no conjunto B? Então, vamos ver. O 0 apareceu no A e o 0 apareceu no B. Beleza? Então, eu vou colocar o 0 aqui, ó, tá vendo? O 1 apareceu somente no A, então não coloco 1. O 2 apareceu no A e também apareceu no B, então coloco 2. O 3 só apareceu no A. O 4 apareceu no A e no B, então vou colocar 4. O 5 só apareceu no A, o 6 só apareceu no B e o 8 só apareceu no B. Então, os elementos que apareceram somente... Aliás, os elementos que apareceram tanto no A quanto no B é 0, 2 e 4. Então, essa é a interseção. Interseção, gente, não vai cair não. Ela vai despencar na prova. Vocês têm que saber mesmo. É importantíssimo, tá? Saber o que é interseção. E interseção é o que há em comum, tá? Não vão confundir. O que mais? Diferença. Então, por exemplo, vamos supor que eu quero A menos B. Eu vou pegar a diferença A menos B, vai ser todos os elementos de A, só que aí eu vou retirando o que for elemento de B, né? E facilita quando você já fez a interseção. Então, por exemplo, ó, eu vou pegar todos os elementos de A, só que aqueles que forem elementos de B, eu vou tirar. Então, 0 é elemento de B, ó. Eu tiro o 0, eu não coloco na minha diferença. Eu vou colocar o 1, porque ele é um elemento de A, mas ele não é elemento de B. O 2, ele é elemento de B, então eu tiro, entendeu? O 3 não é elemento de B, então eu coloco. O 4 é elemento de B, então eu tiro. E o 5 não é elemento de B, então eu coloco 5. Então ficou 1, 3, 5, o A menos B. Eu também posso fazer B menos A. Ou seja, o B menos A é o quê? Os elementos de B que não são elementos de A. Então, 0, 2 e 4 são elementos de A. Eu vou tirar o 0, 2 e o 4. Então, eu não coloco na diferença aqui B menos A.
O 6 é elemento de B, só que ele não aparece no A. Então aí eu coloco o 6. E o 8 também é elemento de B e não é elemento de A. Aí eu vou colocar o 8. Então essa é a diferença. Daí eu tenho a diferença simétrica. Que é o A triângulo B, ou seja, a diferença simétrica AB. A diferença simétrica, eu vou juntar o A menos B com B menos A, entendeu? Então, eu vou começando colocando o A menos B, pegando os elementos de A que não aparecem em B, que é 1, 3, 5. E depois eu acrescento o B menos A, aqueles que são elementos de B que não estão no A, que é o 6 e 8. Então, essa é a diferença simétrica entre A e B, beleza? E por fim, eu tenho complementar. Então, para eu falar em complementar, deixa eu só avisar um negócio. Não faz sentido eu falar em complementar se o exercício não falar quem é o universo. Então, vou ter um conjunto universo, entendeu? Então, vamos supor que o meu conjunto universo são os algarismos. Então, quais são os 10 algarismos? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Esse é o meu universo. Estou no universo dos algarismos. Então, o que é o complementar? Complementar é o que falta para o meu conjunto se transformar no universo. Então, vamos supor que eu queira saber quem que é o A complementar. No A eu tenho 0, 1, 2, 3, 4, 5. Está faltando quais elementos para que esse meu conjunto A se torne o universo? Está faltando 6, 7, 8 e 9. Então, o A complementar é 6, 7, 8 e 9. B complementar. Quem que é o B complementar? São os elementos que estão faltando para o B, para que o B vire o conjunto universo. Então, está faltando quem para o B virar o conjunto universo? 1, 3, 5, 7 e 9. Tranquilo. Então, essa aqui é a primeira parte da teoria dos conjuntos. Tem mais alguns negocinhos que eu quero frisar aqui, tá? Então, vou apagar e vou continuar. O que é bom vocês saberem também e que pode cair na prova? Conceito de conjunto vazio. Ó, zero cortado ou duas chaves. Isso daqui é o conjunto vazio. Conjunto vazio é aquele que não possui elementos. Beleza? Então a gente precisa saber o que é esse conjunto vazio, porque ele é importantíssimo saber o que é conjunto vazio, tá? Então, vamos lá. Vamos supor que eu tenho um conjunto universo, que são os algarismos. E eu vou falar o seguinte, que o meu conjunto A, ele é 0, 2, 4, 6 e 8. E o meu conjunto B, ele é 1, 3, 5, 7, 9. Aí eu vou calcular a interseção A, interseção B, beleza? O que é a interseção B? São os elementos que há em comum entre o conjunto A e o conjunto B. Aí você vai perguntar assim, não, mas não tem nada em comum. Ó, o 0
não aparece no B. O 2 não aparece no B. 4 não aparece no B. 6 também não e 8 também não. Ou seja, não tem nenhum elemento comum entre o A e o B. Então, a minha interseção ela é vazia. E no caso especial em que a minha interseção é vazia, a gente fala que os conjuntos são disjuntos. Então, conjuntos disjuntos vai cair na prova. A interseção é vazia. Tem que saber, porque eu vou cobrar. Saber o que é conjunto disjuntos é fundamental. E ainda sobre teoria dos conjuntos, o que vocês precisam saber? Olha só, vocês têm que saber a diferença entre pertence. E o símbolo do pertence é o ezinho, né? E também tem que saber a diferença do pertence com está contido. Que é o Czinho, beleza? Esse daqui é o está contido e esse é o pertence. O pertence a gente usa para elementos. E o está contido a gente usa para conjuntos. Então, vou dar um exemplo. Ó. Se eu quiser, por exemplo, o elemento 0. O 0 ele pertence ao conjunto A. Por quê? Porque o 0 ele é um elemento do conjunto A. Só que o 0 ele não pertence, então é um E cortado, tá vendo? Ao conjunto B, porque lá no conjunto B eu não tenho 0. Então, o 0 não pertence ao conjunto B. Agora, o está contido, como é que funciona? Vou pegar um conjunto C aqui, igual a 6, 7. E o conjunto D igual a 7, 9. Então, olha só. O conjunto C, 6, 7, se todos os elementos do conjunto C também forem elementos do conjunto A, o C ele vai estar contido no A. O elemento 6 ele pertence ao conjunto A. Só que o elemento 7 ele não pertence ao conjunto A. Então a gente vai falar que o C, conjunto C, ele não está contido no conjunto A. Entendeu? Porque nem todo elemento do conjunto C é elemento do conjunto A. Agora olha só o conjunto D de dado. Vamos ver se todos os elementos do D pertencem ao conjunto A. Nenhum elemento do D pertence ao conjunto A. Então D também não está contido no A. Certo? O C, será que ele está contido no B? O elemento 6 não aparece no B. Então, o conjunto C, ele não está contido no conjunto B. Só que o conjunto D, vamos ver o que acontece? O elemento 7 também é elemento de B. O elemento 9 também é elemento de B. Então, todos os elementos do conjunto D de dado são elementos do conjunto B de bola. Então, ó, o conjunto D, ele está contido no conjunto B. Tranquilo? Então, essa é a condição para que um conjunto esteja contido no outro. Todos os elementos do conjunto precisam ser elementos do conjunto maior. Quando um conjunto está contido no outro, ó, que é esse caso aqui, a gente fala que o conjunto D é um subconjunto do conjunto B de bola. Então, o conjunto D é um subconjunto do conjunto B de bola. Beleza? Então, quando eu falar de subconjunto, quer dizer que o menorzinho está contido no maior. Ou seja, que todos os elementos do conjunto menorzinho
são elementos do conjunto maior. Outra coisa que vocês precisam saber. Por definição, o conjunto vazio ele é subconjunto de todos os conjuntos. Por definição, o vazio, né, o conjunto vazio, é subconjunto de todos os conjuntos. Então, aqui, ó, o vazio ele está contido no A. O vazio está contido no B. O vazio está contido no C. E ele está contido no conjunto D também, que ele é subconjunto de todos os conjuntos, tranquilo? Então é importante saber isso daqui também. Então vou apagar para eu continuar a revisão. Aí, vai cair uma questãozinha de conjunto das partes. Então, por exemplo, eu vou ter um conjunto A aqui igual a 0, 1, 2. E aí, eu quero saber qual é o conjunto das partes do conjunto A. Conjunto das partes, gente, é um conjunto de conjuntos. Ele é um conjunto que possui todos os subconjuntos de A. Então, vou até escrever aqui, ó. Conjunto das partes de A é um conjunto que possui todos os subconjuntos do conjunto A, tá? Então, quais são todos os subconjuntos do conjunto A? Primeira coisa, que o vazio vai entrar. Que o vazio ele é subconjunto de todos os conjuntos. Então, ele também é subconjunto do A. Aí eu vou para o primeiro conjunto que eu tenho, que é o conjunto que só tem o elemento 0. Ele é um subconjunto do A. Conjunto que só tem o 1, é um subconjunto do A. Opa, eu coloquei uma vírgula aqui. É sem vírgula, né? Conjunto que tem somente o elemento 2, é um subconjunto de A. Aí eu vou fazer as permutações, ó. Eu vou pegar o 0 e o 1. Conjunto que tem o elemento 0, 1 é um subconjunto de A. 0, 2. Conjunto que tem os elementos 0, 2 é um subconjunto de A. Aí eu já peguei todos os casos de 0. Vou para o 1 agora. Conjunto que tem o 1 e o 2 é um subconjunto de A. E por fim, se eu pegar o conjunto que tem todos os elementos de A, que é o próprio A, o A é um subconjunto de A, e aí eu já tenho todas as possibilidades. Aí eu vou contar quantos elementos tem esse conjunto. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elementos. E olha que engraçado, aqui a gente tem 1, 2, 3 elementos. Engraçado é o seguinte, ó, porque 2 elevado a 3 é igual a 8. Então, se eu der para vocês na prova um conjunto que tem uma determinada quantidade de elementos, a quantidade de elementos do conjunto das partes é 2 elevado à quantidade de elementos do conjunto original. Então, vou colocar aqui elementos de A, fazer uma tabelinha para vocês entenderem, ó. E elementos da parte de A, do conjunto das partes de A, né? Aqui eu estou falando em quantidade, então eu vou colocar esse asterisco aqui que é quantidade, tá? Quantidade de elementos de A, quantidade de elementos do conjunto da parte de A.
Vou jogar alguns valores aqui, para a gente brincar um pouco. Então, eu vou colocar 0, 1, 2. Depois eu apago e coloco outros, tá? 4. Vou até o 4, ó. Se eu não tenho elementos no conjunto da parte de A, significa que o conjunto é vazio. Então, se o conjunto A é vazio, quantos elementos há nas partes de A? A única parte de A que o conjunto vai ter é o vazio. Então, ele vai ter um elemento, que é o conjunto vazio lá dentro. Então, é 2 elevado a 0, que é igual a 1. Se o conjunto tem um único elemento, as partes de A vai ter 2 elevado a 1, que é igual a 2. Se o conjunto tem dois elementos, as partes de A vai ter 2 elevado a 2 elementos, ou seja, 4 elementos. Se o conjunto A tem 3 elementos, as partes de A vai ter 2 elevado a 3, que é igual a 8 elementos. Se o A tem 4 elementos, o conjunto das partes de A vai ter 2 elevado a 4, que é igual a 16 elementos. Então vamos lá, eu vou continuar a tabela aqui para vocês, ó. Então vamos trabalhar com mais alguns números aqui. Ó, se o conjunto A tem 5, 6, 7, e depois eu vou para n elementos, eu vou para o caso genérico, tá? Se o conjunto A tem 5 elementos, o conjunto das partes de A vai ter 2 elevado a 5 elementos, ou seja, 32 elementos. Se o conjunto A tem 6 elementos, as partes de A vai ter 2 elevado a 6 elementos, ou seja, 64. Se o conjunto A tem 7 elementos, das partes de A vai ter 2 elevado a 7 elementos. Vai ter 128 elementos, entendeu? Tá vendo, ó, tanto que vai aumentando rápido? E se o conjunto A tem n elementos, quantidade genérica de elementos, o conjunto das partes de A vai ter 2 elevado a n elementos, tá? Então vocês têm que saber disso. É importante. Agora vamos falar um pouco de conjuntos numéricos. Então, o que vocês precisam saber de conjuntos numéricos? Começa com os naturais. Conjunto dos naturais, eu uso esse símbolo nzinho, né? Todas as vezes que vocês virem esse nzinho, é o conjunto dos naturais. São usados para contar, beleza? Para contagem, né? Outra característica dos naturais, eles são discretos, tá? Então, por exemplo, se eu tiver uma reta, que reta mais feia, deixa eu dar um Ctrl Z. Ó, se eu tiver uma reta aqui, quando eu coloco os naturais numa reta, então começa com 0, com 1, com 2, com 3, com 4 e continua até o infinito, né? O que é que acontece quando o conjunto é discreto? Tem um espaço entre o próximo elemento. Então, esse aqui é o primeiro elemento, ó. Esse é o segundo. Existe um espaço aqui, ó, entre eles, tá vendo? Ó? Tem um espaço entre cada elemento. Então, isso caracteriza um conjunto discreto. E eu sei quem que é o próximo elemento. Então, tipo assim, se eu der um elemento, por mais que seja um conjunto que tenha infinitos elementos, se eu pegar um elemento qualquer desse conjunto aqui, dessa reta, eu sei dizer quem é que vem depois. Então eu tenho a ideia de sucessor, ó. Então se eu peguei o elemento 1,
Eu sei que o sucessor de 1 é o 2. Eu sei que quem vem depois do 1 é o 2, entendeu? Então eu consigo ter essa ideia. Então aí eu falo que o meu conjunto ele é discreto. Tem uma ordem, uma enumeração, entendeu? Isso é uma característica dos números naturais. O que mais que eu posso dizer dos naturais? Existem alguns conjuntos especiais dos naturais. Existem os naturais sem o zero. Toda vez que um conjunto não inclui o zero, eu coloco um asterisco. Então, naturais sem o zero, ó, vem com esse asterisco aqui. Existem os naturais pares e existem os naturais ímpares, beleza? Então, esse daqui, naturais sem o zero. Esses aqui são os naturais pares e esses os naturais ímpares. Agora vamos para o conjunto dos números inteiros. Então, ó, números inteiros. Os inteiros eu represento com a letrinha Z, tá vendo? Então, o que que acontece com os inteiros? Ah, deixa eu escrever aqui. Hum. Ele abrange todos os naturais, beleza? Ó, abrange todos os naturais. Então, todo número natural também é um número inteiro. E abrange os opostos dos naturais, ou seja, os negativos dos naturais. Abrange, né? Que está no singular. Então, o conjunto dos números inteiros abrange os negativos dos naturais. Então, como é que fica numa reta, por exemplo? Eu tenho aqui o zero, e tenho os naturais, né? 1, 2, 3, 4, 5 e vai até o infinito. Então, além de todos os naturais, eu tenho os negativos dele também. E aí esse vai formar o conjunto dos inteiros. Então, vou ter o menos 1, ter o menos 2, o menos 3, o menos 4, o menos 5 e eles continuam infinitamente para o outro lado também. Então, esse é o conjunto dos inteiros. O conjunto dos inteiros é discreto. Por que que ele é discreto? Porque eu consigo enumerar também. Eu consigo descrever uma ordem. Por exemplo, eu consigo falar que o primeiro elemento é o zero, que o segundo elemento é o menos 1 e o terceiro é o 1. O quarto é o menos 2 e o quinto é o 2. Eu consigo colocar eles em uma ordem. Entendeu? Menos 3, 3. Então aí assim, enumerando, eu consigo achar uma posição para cada um deles. Entendeu? Então eles são discretos, enumeráveis. E aí eu tenho a noção de quem que é o sucessor também nos inteiros. Nos inteiros também tem esse salto que eu expliquei dos naturais, entendeu? De um número para o outro. Sei dizer quem que é o próximo. Existe o salto, entendeu? Então, por exemplo, se eu pegar aqui o menos 2, eu sei que o próximo número que vai vir é o menos 1, entendeu? Então existe um sucessor também para os inteiros, né? E de um valor salta para o outro, entendeu? Tem esse espaço. Então isso caracteriza um conjunto discreto. Também sei dizer quem é o antecessor, quem vem antes, entendeu? Então, se eu pegar aqui, ó, o menos 4, eu sei que antes do menos 4 vem o menos 5. Então, por isso que os inteiros também são discretos.
beleza? Então, é sobre isso, né? Esses são um conjunto dos números inteiros. Então, agora eu vou explicar os racionais. Antes, eu vou passar alguns conjuntos inteiros importantes. A gente tem os inteiros sem o zero. A gente tem os inteiros não positivos, os inteiros não negativos. Quando vem sem os zeros e o negativo, significa que são só os inteiros negativos. E quando vem os inteiros sem os zeros e o positivo, é só os inteiros positivos. Então, vou escrever aqui para vocês, ó. Inteiros não nulos, que é sem o zero. Esse daqui são os inteiros não positivos. Ou seja, são os negativos com zero. Esses aqui são os inteiros não positivos. Não negativos, quer dizer. Inteiros não negativos, ou seja, são os positivos com zero. Esses aqui são os inteiros negativos. E esses são os inteiros positivos. Tranquilo? Então, isso é bom saber sobre os inteiros. Agora vamos para os racionais. E os racionais eu coloco com esse Qzinho aqui, tá? Então, quem são os conjuntos racionais? São as frações de inteiros. Então, são as frações de inteiros, onde o denominador é diferente de zero, tá? Então, o denominador é diferente de zero. Então, na prática, quem é que vai ser esse conjunto? Aqui vai entrar todos os inteiros, entendeu? Se entra todos os inteiros, entra todos os naturais, né? Então, todos os inteiros. Obviamente vai entrar os naturais, porque os naturais são subconjunto dos inteiros. Vai entrar frações de inteiros. Com denominador, ó, diferente de zero. Tem que saber disso, tá? Vai entrar decimais exatos. E dízimas periódicas. Os racionais também são um conjunto discreto. Beleza? Por que que eles são discretos, racionais? Porque, ó, eu posso pegar aqui o zero, mais ou menos 1, mais ou menos 2, mais ou menos 3, mais ou menos 4, e eu tenho infinitos números. Aqui eu estou pegando os inteiros, certo? Quando eu pego os inteiros e divido por 2,
Eu tenho todas as frações com denominador igual a 2. Aí, se eu pego e divido por 3, eu tenho todas as frações com denominador igual a 3. E assim infinitamente, porque aí eu posso ir dividindo, né, colocando denominadores infinitamente. E aí, gente, deixa eu até pegar essa caixinha aqui. Aí eu posso montar o que eu chamo de diagonais de Cantor, né? Eu posso pegar eles na diagonal, ó. Então peguei aqui, ó, na diagonal. Esse é o primeiro elemento. Peguei esse daqui, ó, na diagonal aqui. Ó, o segundo elemento, claro que tem dois, né? Segundo e terceiro. Aqui o quarto e quinto elemento. Aí eu venho aqui, ó. Sexto e sétimo, oitavo e nono, décimo e 11º. E aí eu vou pegando e enumerando eles, entendeu? Colocando em ordem, pelas diagonais, entendeu? Então aí eu consigo enumerar os números racionais, só seguindo a diagonal. Então vai ter um espaço entre eles, eu vou conseguir colocar em ordem, vou conseguir saber quem que é o próximo. Então o conjunto dos números racionais também são discretos, tá? Eu vou apagar aqui para a gente ir para os números irracionais. Então, ó, números irracionais. Eu queria pegar branco. Os números irracionais eu vou representar por um izinho, tá? Então, quem são? São raízes não exatas. São E, número π, entendeu? E as combinações. São números que possuem infinitas casas decimais que aparecem aleatoriamente. Então não dá para colocar em ordem, que elas vão aparecer em ordem aleatórias. E vocês precisam saber que os irracionais são contínuos. Então é um conjunto contínuo. Então significa que eu não sei quem é que vem, por exemplo, depois do π. Eu não sei, não existe um número que vem imediatamente após o π. Porque se eu falar assim, entre o π, aqui está o π, certo? E tem um, vamos supor que você escolha o número x próximo aqui do π, entendeu? Mas existem infinitas possibilidades aqui entre o π e esse número próximo, entendeu? Então não dá para dizer quem é que vem depois do π, certo? Então se eu falar assim, mas depois do π vem, sei lá, o π mais 0,1, esse aqui. Só que se eu pegar o π mais 0,01, ele é menor que esse número x aqui. Então é o π mais 0,01. Não, porque tem o π mais 0,001, tem o π mais 0,00001, que também é irracional, entendeu? Então tem infinitas possibilidades, ó. Não tem como dizer quem é que vem depois, entendeu? É impossível dizer quem é o próximo,
Se você me falar que é um número tal, eu vou falar, não, mas tem um menor ainda que é possível, entendeu? Então, ele é um conjunto contínuo. Para a gente vai ter que precisar de um intervalozinho para representar, né? E aí depois a gente tem um conjunto dos números reais. Aí tem os números reais que eu vou representar pela letra R. O que são os números reais? Os reais corresponde à união entre os racionais, racionais união e os racionais união com os irracionais, tá? O que vocês precisam saber? Que os racionais interseção aos irracionais, essa interseção é vazia, ou seja, não há elementos em comum entre os racionais e os irracionais, tá? Não existe elemento comum. Então, os racionais e os irracionais são conjuntos de juntos. É importante saber, tá? E agora vamos para os intervalos reais. Então vamos supor aqui, ó, que eu tenho um intervalo. E aí, gente, o que vocês precisam saber? Quando a bolinha é aberta e quando a bolinha é fechada, né? Então, ó, quando aparece uma bolinha aberta, vamos supor que eu tenho assim, ó, esse intervalo aqui, entre o número 1 e o 2. Vocês estão vendo que as duas bolinhas é aberta, não são preenchidas, certo? O que significa? Que esse meu intervalo pega todos os números compreendidos entre 1 e 2, só que não vai incluir o 1 e o 2, entendeu? Então, como é que eu vou representar esse intervalo? Ó, eu vou colocar o 1 e o 2. O 1 é aberto, o colchete vai ser virado para o outro lado. Ó. O 2 é aberto, o colchete vai ser virado para o outro lado. Então, ó, é o 1 com colchete virado e o 2 com colchete virado. Ou seja, x pertence aos reais e, além disso, o meu x ele está entre o 1 e o 2. Como as bolinhas foram abertas, a gente só coloca o sinalzinho. Ó. A gente não coloca o tracinho embaixo. Então é assim que eu represento o intervalo aberto. Agora vamos supor que eu queira um intervalo fechado. Então agora a bolinha vai ser... bolinha vai ser fechada, ó. Ela vai ser preenchida, tá vendo? Então vamos supor que aqui eu tenho o 6 e o 7. Significa o seguinte, que é um intervalo que tem todos os elementos compreendidos entre o 6 e o 7, entendeu? Incluindo o 6 e o 7. Então agora, como é que eu vou representar esse intervalo? 6 e 7. Os colchetes agora são bonitinhos, ó, normais. A gente não vira eles, eles ficam bonitinhos. Significa que contém o 6 aqui e o 7. E na hora de eu representar aqui em conjuntos, ó, x pertence aos reais, né? E além disso, o x está entre 6 e 7. Só que como 6 e 7 está incluso, eu coloco um tracinho embaixo, ó, entendeu? Porque eu tenho que incluir também. Eu vou colocar um terceiro exemplo quando eu misturo os dois, né? Então vamos supor que, ó. Então vamos supor que aqui tem o 5 e o 10. Ele é um intervalo misto. Então esse aqui é intervalo fechado. E esse é um intervalo misto.
que acontece no intervalo misto? Ó, somente o 5 está fechado e o 10 está aberto. Então, ó, é um intervalo que tem todos os números entre 5 e 10. Aí o 5 é fechado, então ele vai ficar com colchetes bonitinho. Como o 10 é aberto, ele não participa, então o colchete fica virado no 10, entendeu? Como é que eu represento? O x pertence aos reais e, além disso, o x está entre 5 e 10, só que ele só inclui o 5. O 10 ele não inclui, tá? Agora vamos ver um pouquinho mais de intervalos, porque tem os infinitos. Então, olha só, vamos supor que aqui eu tenho o número 0, aqui o 0 também. O que é um intervalo infinito? É um intervalo que ele vai pegando todos os números infinitamente, seja para a esquerda, né, seja no sentido negativo, ou seja para a direita, no sentido positivo. Então, esse intervalo aqui tem o 0 e todos os números menores que 0, que são os números negativos, entendeu? Então, ele começa lá, a gente fala que o infinito lá para a esquerda é o menos infinito, entendeu? E o infinito para a direita é o mais infinito. Então ele começa lá no menos infinito, entendeu? Como menos infinito não é um número, a gente jamais coloca ele fechado. A gente vai colocar ele aberto. Ó. Começa lá no menos infinito e vai até o zero que é fechado, entendeu? E esse daqui? Esse daqui, ele começa no zero fechado e ele vai até o mais infinito. Então vai lá no mais infinito. Continua infinitamente no sentido positivo, entendeu? Então aí a gente coloca que ele é aberto no sentido positivo. Aqui, em outras palavras, ele está considerando os números que são menores que zero, ou iguais a zero, né? Menores ou iguais a zero. Então vai ser x pertence aos reais. Além disso, o x é menor que, ou menor ou igual a zero, entendeu? Porque são os menores. E aqui são os que são maiores ou iguais a zero. Então, x pertence aos reais e, além disso, x é maior ou igual a zero. Entendeu? E aqui embaixo a gente tem a reta real. Quando se tratar da reta real, como é que eu represento em forma de conjunto? Começa lá no menos infinito e vai até o mais infinito. Sempre, quando for menos infinito ou mais infinito, é aberto. E é sempre o colchetes virado, tá? Tem que saber disso. E aí eu, para representar, eu simplesmente escrevo os reais, tá? Então agora, para fechar, vamos falar sobre produto cartesiano. Vamos supor que eu tenho um conjunto A, ó, 0, 1, e o conjunto B, 8, 9. Quem é o A cartesiano B? Eu vou formar pares ordenados, ou seja, eu vou formar grupinhos, entendeu? De dois elementos. Então, sendo que se eu tenho A cartesiano B, primeiro eu vou pegar os elementos de A e depois os elementos de B. Então, ó, o primeiro elemento de A é o 0. Então, vou montar um grupinho com 0 e um elemento com 8, ó, 0, 8. Depois vou fazer 0 de novo, só que agora não com 8, que já foi. Eu vou fazer com 9, 0, 9. Ó. Sempre mantendo essa ordem. Primeiro é do A e o segundo do B. Qual outra possibilidade? Em vez de eu começar com 0, começar com 1. Ó.
Então, 1, 8 e 1, 9. Esse é o produto cartesiano A cartesiano B. Se fosse B cartesiano A, aí inverte. Primeiro eu coloco o elemento do B e depois o elemento do A. Então, qual que é o primeiro elemento do B? O 8. 8, 0, né? 8, 1. Depois eu vou para o 9. 9, 0 e 9, 1. Então, esse é o produto cartesiano B cartesiano A. Tranquilo? Sabendo isso que eu expliquei para vocês, vocês já vão muito bem na prova, tá? Então, estudem, revejam os conteúdos e eu desejo uma boa sorte para vocês.